E aí, turminha, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Jonathan, professor de matemática, e eu vou estar contando para vocês um segredinho de como aprender matemática de uma forma lógica. Então, para isso, o que você precisa fazer primeiramente? Deixar o like, se inscrever e compartilhar com o amiguinho, hein? Meu, muito obrigado por você que deixou o like, curtiu, compartilhou. Agora eu vou estar passando para vocês as 5 dicas para você realmente aprender matemática. Dica de número 1: mudar a sua mentalidade. Você não pode ficar achando, senhorzinho, eu sou burro, não sei nada, matemática é muito difícil, tá preguiça. Ó, sem esse papo, vai se dedicar, vai aprender e vai parar de reclamar. Essa é a primeira coisa que você vai fazer, é se dedicar e mudar esse pensamento. Todo mundo pode aprender. Alguns aprendem mais rápidos e outros aprendem mais devagar, cada um no seu tempo, certo? Dica de número 2 é um pouco parecida com a primeira, é aprender no seu tempo. Você não vai desistir na primeira vez. Serginho, estudei o dia inteiro e não aprendi nada. Não aprendi nadinha, não entendi nada. Eu vou desistir. Não, cada um no seu tempo. Às vezes você pode demorar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, mas você vai conseguir. Aí, se você não conseguir, talvez você esteja estudando da maneira errada. Aí você tem que ver como que você está estudando. Tem que focar, realmente focar. Esquece do celular, esquece das internet, rede social e foca só no estudo. Dica de número 3: praticar. Parece óbvio falar isso, né? Que você tem que praticar, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Então você tem que praticar, praticar muito. Principalmente se você tem dificuldade, você deve praticar, mas da maneira correta. Não precisa ficar fazendo 100, 200, 300 vezes o mesmo modelo. Eu vou estar explicando com mais detalhes na aula como que você deve fazer os exercícios. Então, assiste o vídeo até o final que você vai descobrir as maneiras mais interessantes de estudar e realmente entender aquilo que você está fazendo. Dica de número 4: resolver mentalmente. Aí você deve estar se falando assim, nossa, mas eu já não consigo fazer no papel, imagina mentalmente. Então, você vai ter que começar a praticar e organizar melhor seus pensamentos. Quando você começar a praticar mais, forçar mais a você fazer só mentalmente, você vai ver que com o tempo você vai resolver muito mais fácil os exercícios, você vai entender muito melhor a matéria, você vai começar a desenvolver uns pensamentos, você vai começar a pensar assim, e se eu fizer assim? Será que eu posso fazer assim? Se eu fizer o contrário, será que eu retorno naquela resposta? Você vai ver que é muito melhor você fazer mentalmente do que só ficar escrevendo. Ainda você pode falar assim, nossa, eu já tô craque, eu sou bichão em matemática, olha, faço tudo rapidão mentalmente. Dica de número 5: você está estudando matemática. Matemática é totalmente baseada em lógica. Tudo na matemática tem lógica, então foca nisso que você vai se dar bem. Lógica podem existir várias para resolver um mesmo exercício, uma mesma matéria. Então, a lógica, eu posso ter uma visão, você ter outra e as duas estarem certas. E a gente pode fazer de maneiras totalmente diferentes. Então, não fica preso a fórmulas, a decorar as coisas. Realmente tenta entender. Assim, nossa, por que isso é assim? Será que se eu fizer de outro jeito dá certo? Porque será que só tem esse jeito? Começa a se perguntar o porquê das coisas. Aí você vai, mesmo que demore, você fique, sei lá, 20 minutos no exercício, lá, raciocinando, fica lá assim. Dica de número 5: você está estudando matemática. Matemática é totalmente baseada em lógica. Tudo na matemática tem lógica, então foca nisso que você vai se dar bem. Lógica, podem existir várias
para resolver um mesmo exercício, uma mesma matéria. Então, a lógica, eu posso ter uma visão, você ter outra e as duas estarem certas. E a gente pode fazer de maneiras totalmente diferentes. Então, não fica preso a fórmulas, a decorar as coisas. Realmente tenta entender. Assim, nossa, por que isso é assim? Será que se eu fizer de outro jeito dá certo? Porque será que só tem esse jeito? Começa a se perguntar o porquê das coisas. Aí você vai, mesmo que demore, você fique, sei lá, 20 minutos num exercício lá, raciocinando, fica lá assim, não tô entendendo, será que se eu fizer assim dá certo? Se eu fizer de outro jeito dá certo? É assim que você vai aprender, errando e vendo onde errou e por que errou, se podia fazer de outro jeito, certo? Então, focar nos porquês e na lógica, não foca em decorar as coisas, porque decorar você esquece. Eu mesmo sou uma negação para ficar lembrando de fórmula, certo? Antes de começar a aula, queria fazer um momento de desabafo aqui. Eu estava gravando, tinha gravado tudo a aula. Eu não acredito que tinha ficado muito bom, só que eu não percebi que o programa não estava gravando o que eu estava escrevendo nas apresentações. É como dizem, né? Esse é o tal do mula. Tem muita gente que tem dó do mula. Tá dando início à aula. Nosso tema de hoje, primeiramente, sejam bem-vindos. O tema de hoje é a adição. Vou estar ensinando para vocês o segredo por detrás da lógica de adição. A adição, ela tem uma lógica por detrás dela e eu acabei descobrindo essa lógica. Ela vai funcionar para qualquer base, certo? Então, primeiramente, eu vou estar aqui explicando a diferença entre adição e soma. Adição é um substantivo que é adição. Operação aritmética que une um único número, unidades ou frações de unidades. Soma, acréscimo. Soma, verbo ou substantivo. O que é soma? Um substantivo feminino, conjunto formado a partir da união de diversos elementos. Quantidade expressa em números, grandeza, verba, quantidade em dinheiro. Na matemática é a ação de adicionar, somar o total de uma ação. Então, um exemplo, a soma de todos os valores resultou em 500. Então, a soma ela é o resultado de uma adição. E adição, o que é? A adição é uma operação, aquela famosa continha de mais que a gente sempre fala, vamos fazer uma continha de mais. 156 mais 996 igual 100 não. Errou! 1152. 1152, ele é a soma dessa adição. Beleza? Todo mundo entendeu? Então agora eu vou estar explicando para vocês as classes e as ordens. É bem simples, vai ser bem rapidinho. 232, 151. Então aqui eu tenho as classes. A cada 3 ordens eu tenho uma nova classe. Então é por isso que a gente coloca aquele pontinho, que é para separar. Aqui eu tenho unidade, dezena e centena. Sempre vai ser assim, unidade, dezena e centena. O que muda? A partir você tem que ver a classe que a unidade se encontra. Aqui eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E assim por diante. Aqui cada número, cada ordem, ela tem um respectivo valor. Aqui eu tenho 1, ele está na casa da unidade, então ele vale 1. Aqui eu tenho 5 dezenas, esse 5 ele vale 50. Aqui eu tenho uma centena, então ele vale 100. Aqui eu tenho 2 unidades de milhar, então aqui eu tenho 2.000. Aqui eu tenho 3 dezenas de milhar, então eu tenho 30.000. E aqui eu tenho 2 centenas de milhar, então eu tenho 200.000. E assim por diante.
aqui um outro exemplo. A gente tem um sistema de numeração na base 10. Então, ó, 7.086. O 6 está na casa da unidade. Está na casa da unidade. Então, ele vale 6. Eu tenho 8 dezenas, então ele vale 80. Eu tenho 0 centena. O 0 sempre vai valer 0. Tenho 7 milhar. Então, 7 ele vale quanto? 7.000. Bem simples, né? Não sei. Tá, agora, turma, finalmente eu vou estar ensinando vocês a fazer a famosa continha de mais de adição. Ou será que não? 9 mais 3, 12, correto? Eu posso escrever o 12 aqui embaixo? Eu não posso. Por quê? Porque aqui eu tenho unidade e eu tenho dezena. Então, unidade vai ficar na casa da unidade, que aqui é a unidade. Então, ficou o 2. O 1, na verdade, ele vale 10, porque aqui é 10 mais o 2, correto? Então, aqui eu tenho uma dezena. Então, essa uma dezena, ela vai ficar aqui. A gente fala, você aprendeu assim, 9 mais 3, 12, vai 1. Esse vai 1 é por causa disso, que aqui eu tenho uma dezena, dezena não pode ficar na casa da unidade. Então, ela vai passar aqui para a casa da dezena. Agora aqui, a gente tem 8 mais 1, 9. Mais 6, 15. Acontece a mesma coisa. Vai ficar o 5 e vai subir 1. Por quê? Porque o 15, ele é, aqui é dezena e aqui é centena. Quantas unidades ele tem? Ele tem 0. Então, esse 1, ele vale 100. Então, ele sai da casa da dezena e vai para a casa da centena. Aqui ó, a gente tem 1 mais 1, 2 mais 7, 9. Aqui eu tenho 0, 0 na casa do milhar. Aqui eu tenho 1. Eu tenho 1952. Bem simples. Agora você entendeu por que que vai 1, beleza? Agora eu vou estar explicando com outra base. Então, turma, aqui eu tenho um número na base 2. Então, o que isso significa? Na base 2, eu só posso usar 2 algarismos. Na base 10, eu tenho 10 algarismos, que é do 0 até o 9. Do 0 até o 9 tem 10 algarismos, correto? Então, aqui eu só posso usar 0 e 1. Não posso usar nenhum algarismo sem ser 0 e 1. Então, se eu somar 1 e 1, eu tenho 2, correto? Só que o 2 eu não posso utilizar. Então, o que eu pensei? Quando eu tenho na base 10, vamos lá, tenho 19 mais 1. O que acontece? Tenho 9 mais 1, 10. Vai 1, correto? Eu estou fazendo uma troca, porque aqui vai de 0 a 9. O 10 eu não tenho, eu não posso utilizar o 10 para colocar aqui embaixo, na base decimal. Correto? Então, o que eu pensei? O 2 ele vai ser equivalente ao 10. Então, toda vez que eu tiver 2, vai ser a mesma, vai usar essa mesma ideia. Então, 1 mais 1, vai ser, aqui eu vou colocar 0 e vai 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1, 0 e vai 1. 1 mais 1, 0, vai 1. 1 mais 1, 0, vai 1. Correto? Aqui, ó, só esse pedaço. Aí ficou 0 mais 1. Então, aqui é 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, mesma coisa. Coloco 0 e vai 1. 1 mais 1, mesma coisa. 0, porque 0 com 0, 0. E foi 1. Aqui não tem nada. Correto?
Entenderam a ideia? Beleza? Agora um exemplo na base 4. Esse deve estar assim. Pô, senhorzinho, não entendi nada daquele exemplo. Na base 2, imagina na base 4. Então eu vou usar o mesmo princípio que eu usei lá, eu vou usar aqui. Então, na base 4. Quando é na base 4, quais os algarismos que eu posso usar? 0, 1, o 2 e o 3. O 4 eu não posso usar. Aí aqui eu vou ter o mesmo problema que eu tive lá na base 2. 2 mais 2, 4. Eu não posso usar o 4. Então, esse 4, toda vez que eu tiver 4, alguma soma que der 4, eu vou usar a mesma ideia de substituir pelo 10. Então, aqui, ó, 2 mais 2, aqui vai ficar 0, e vai 1. 3 mais 1, 4. Então, já vou colocar 1 aqui, ó. 4, ficou 0, aqui vai ficar 0, e aqui 3. 0 mais 3, 3. Aqui, 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. Mesma ideia. Vou colocar o 0 e vou subir o 1. Aqui não tem nada. Beleza? Isso sempre vai dar certo para qualquer valor. Se for na base 5, na base 6, na base 7, na base 8, independente da base. Entendi? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, turma, a lógica é essa. Não tem segredo. Só praticar que dá certo para qualquer base. Então, para você que entendeu tudo, eu vou deixar um desafio para você fazer e deixar a resposta nos comentários, beleza? Tá aqui o desafio. Aí você deve estar olhando assim, senhorzinho, Mas que porra é essa? eu vou somar letra com número. Então, antes de você tentar resolver, eu vou estar explicando como você pode fazer isso, beleza? A gente tem o sistema heptadecimal. Hepta vem de 7, decimal de 10. Aí 10 mais 7, 17. O sistema heptadecimal possui bases 17 e para representar a quantidade faz o uso dos algarismos de 0 a 9 e as letras de A a G, que correspondem aos números de 10 a 16. Então eu fiz uma tabelinha aqui. O A vale 10, o B vale 11, o C 12, o D 13, o E 14, o F 15 e o G 16, certo? Então tá aqui o desafio. Você vai usar a mesma ideia. O A vale 10, 10 com 6, quanto que é? Beleza. Aí você resolve aí, faz aí as contas e deixa no comentário o valor. Então, bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima.